E falando dessa pandemia, eu estava tentando ter os lados positivos, né, dela. E assim, um deles foi ter conhecido várias pessoas que amam, que gostam e que trabalham com as mesmas coisas que a gente, que tem assim, acho que a mesma visão, né, o mesmo amor. E aí, quando eu conheci teu trabalho, eu fiquei muito encantada por isso, sabe? Ver as tuas dinâmicas, o teu jeito de tratar a comunicação. E o mais interessante que eu achei é porque você traz a CNV de um jeito muito natural. Uma dificuldade que eu tive no início é porque eu achava a CNV muito robotizada. E eu acho que você quebrou um pouco disso, sabe? De trazer mais para a vida real. Aham, É porque eu pensava assim, e ainda mais que o cearense, ele é muito engraçado e ele às vezes ele tem umas tiradas que parece que é grosseria. E aí eu pensei, aham. nunca que eu vou saber falar CNV sendo cearense. E aí, Sim. mas assim, e aí você perceber que a CNV é real e que a gente consegue aplicar assim, mesmo sendo cearense, foi Uhum, muito bom. uhum. É, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Uhum, sim, sim. De tudo que a gente aprende. No começo, quando a gente aprende alguma coisa, sei lá, pensar em qualquer coisa que eu aprendi na minha vida, fica meio mecânico mesmo, Sim, né? sim, sim. No começo, assim, principalmente no começo, a gente aprende muito pela imitação, né? Uhum, Então a verdade. gente aprende imitando, sei lá, imitando o jeito que foi proposto, ou imitando alguém que a gente segue. Uhum, Eu vejo muito isso, assim, né? Na comunicação não violenta, eu ia lá, tentava imitar um pouco o jeito do Marshall, assim, uhum. né? Imitar no sentido de modelar, né? De partir daquele modelo, assim. E Pedro, eu vendo assim, ainda mais na CNV, né, que tem 4 passos. Então você pensa, eu tenho que decorar esses 4 passos. E aí acho que acaba robotizando e deixando muito mecânico por causa disso, né? Essa questão Hum. dos 4 passos. E daí quando a gente meio que desapega desse medo, desse cuidadinho de andar nos 4 passos, acho que fica mais tranquilo também, né? Aham, aham. Pedro, acho que já vou te apresentar, já tem bastante gente, Me assim. apresenta, Eu me vou te apresenta. apresentar porque eu sei que a maioria já te conhece, mas eu sei que tem algumas pessoas que não te conhecem. E aí Tá. eu tava lendo o teu currículo hoje, meu marido falou, meu Deus, já tô cansado só de ouvir o currículo dele. Talvez não valha a pena ler o currículo inteiro. Aí eu falei, ó, tá aí, arrasa, né? Vamos lá. Falar um pouquinho. Pedro Consorte é facilitador de grupos há mais de 18 anos. Trabalhou em 15 países, América do Sul, América do Norte, na Europa, Ásia e África. Tem Foundation Course em Música na Inglaterra, graduação em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC de São Paulo, pós-graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas pela Unip, mestrado em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo, ex-performer do espetáculo internacional Stomp, em Londres, cofundador do projeto Música do Círculo, cofundador do Festival da Empatia Online, que foi aí que eu te conheci, fundador do coletivo Colabora Corona, é professor convidado na pós-graduação em Pedagogia da Cooperação com Treinamento Internacional pelo CNVC, que é o do Marshall, né, que traz a comunicação não violenta do Marshall, e é voluntário no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional no Brasil inteiro. Então, assim, é incrível o teu currículo. E eu achei engraçado que a minha filha falou: Meu Deus, ele é tão novo, mãe, ele já é tudo isso. Eu Então, falei, o currículo ele é uma. Ele é legal, né? Mas assim, o que importa mesmo é o que a pessoa faz na prática, né? Porque com às vezes a gente tem um certeza. currículo ali e eu já encontrei muitas pessoas que falaram o currículo delas e eu falei, nossa, incrível, né? E Aí aí quando o que a pessoa escuta, faz né? na prática ali fala, Mais ou menos. então, então, assim, Uhum, currículo oficial é uma coisa, né? Mas assim, claro. todo mundo tem uma trajetória incrível, assim, né? Uhum, As histórias das pessoas são incríveis, eu acho tá. muito incrível, assim. E Sim. eu tive o privilégio, que é um privilégio, né, Uhum, de poder fazer uma formação, de viajar para fora, tal. Então, sim. É um é, privilégio. Fala um pouquinho, Pedro, da tua jornada até chegar à comunicação não violenta. Sim. olha.
eu descobri a comunicação não violenta é um pouco, foi um pouco por acaso, assim, porque eu venho da área das artes, assim, da Uhum. música, das artes cênicas, né? Trabalhei nesse espetáculo em Londres, e aí quando eu saí desse espetáculo eu comecei a dar workshops. E aí quando eu comecei a dar esses workshops, eu vi que os workshops estavam muito ruins. E Aham. aí eu comecei a ir atrás de metodologias de facilitação de grupos, tal. E aí nessa pós que eu fiz, que é a pedagogia da cooperação, eu fiz para tentar aprender coisas, né, metodologias colaborativas, tal. E lá foi falado sobre a comunicação não violenta. E aí eu lembro que assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a comunicação não violenta, eu nem entendi direito, mas eu falei assim, eu acho que tem alguma coisa aí que me interessa. E aí eu fui indo atrás, assim, né? Aí eu descobri o Dominique Barter, né, a Sandra e o Aham. Yuri, o Sven e toda essa galera que já tá aí, né, nessa trajetória da comunicação não violenta e que me inspirou muito, né, me inspira. Uhum. E isso que você falou no começo também, né, de você achar que eu faço de um jeito, sei lá, mais, não sei se é natural, menos mecânico, né? Eu acho Natural. que essa é uma das coisas que me interessa, assim, dentro da comunicação não violenta, né? Como não deixar mecânico. Eu acho que eu já fui muito mecânico, já quebrei muita cara, assim, já. Porque, sei lá, a gente começa de algum lugar, né? Sempre começa de Uhum. algum lugar e aí vai sacando como deixar a coisa mais real, né? Mais conectada com o nosso linguajar mesmo, que conecta com as pessoas, né? Para não virar uma língua alienígena, assim, Sim. né? Ou uma língua que quer controlar as conversas, né? Então, acho que já tive muitos aprendizados nesse sentido, assim. Joia. Mas o jeito que eu conheci a comunicação não violenta foi assim, Uhum. indo atrás de metodologias para facilitar grupos. Ah, que E aí eu joia. fui mergulhando nisso e fui indo cada vez mais para esse lado, assim. Aham. Pedro, eu vou contar assim, um pouquinho da minha trajetória na CNV, né, que é bem Uhum, mais uhum, simples que a sua. uhum, Eu conheci a CNV em 2017. E aí, bem recente, né? E aí eu me encantei muito, me apaixonei, fiquei, eu quero praticar, quero usar todos esses passos, né? E aí primeiro eu vou observar, depois eu vou ver os sentimentos, e aí eu vou observar as necessidades, vou fazer o pedido. Então, assim, sempre com esse olhar, né? Bem mecânico. Aí eu ficava assim, não parece que sou eu que estou falando, porque era uma coisa que ficava bem mecanizada mesmo. E é, assim, e eu sempre olhava pela o meu olhar é o olhar da empatia, a empatia com o outro, né, nas relações interpessoais. Então, assim, sempre me preocupando com o outro. Primeiro que eu ainda não compreendia que eu não conseguiria mudar o outro. Então, assim, eu pensava, porque agora eu vou fazer todos os passos da CNV, eu vou conseguir mudar as relações, eu vou conseguir mudar o outro. Porque a minha intenção era acabar mudando o outro, porque as relações ficassem melhores. E aí eu percebi que eu não conseguia fazer isso. Aí eu comecei a ficar meio que pirada com isso. Levei para terapia, inclusive. E aí a minha psicóloga falava: você não vai conseguir mudar o outro. É meio que uma pretensão, né? Você achar que pelo seu jeito de agir você vai conseguir mudar o outro. E aí eu tentava agradar de todo jeito. De todo jeito. Tentava ser gentil de todo jeito. E muitas relações não fluíam. E muitas relações ainda ficavam empacadas, sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, assim, eu não conseguia perceber, na verdade, que eu não conseguia olhar para dentro, para a autoempatia. Eu só conseguia uhum, ver o outro. E nessa busca de ver o outro para melhorar a relação, eu não conseguia melhorar a relação, porque eu não conseguia mudar o outro, e eu me frustrava muito e adoecia, porque é adoecedor. Você está em uhum, alguns tipos de relação, né? Vamos dizer assim, eu estou numa relação tóxica, ou meio que abusiva, ou meio tóxica, porque tem pessoas mais, né, com suas particularidades, com suas dificuldades. E aí, eu fiquei muito tempo nesse processo, de tentar curar relações, tentando mudar o outro, né? E
acontece que depois eu conheci um outro lado da CNV, que foi a autoempatia. Quando eu consegui perceber a autoempatia e consegui olhar para dentro de mim, ver os sentimentos, ver o que é que eu estava sentindo, né? Ver o que é que eu estava precisando. Então, assim, foi uma virada de chave incrível. Porque eu parei de tentar a todo custo agradar o outro. Né? Passava por cima de mim, por cima Não, eu não conseguia olhar meus limites, eu passava por cima de tudo. E aí, quando eu percebi a autoempatia, mudou muita coisa. E eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou, Eveline, às vezes eu me sinto meio que uma fraude, porque com relação a uma determinada pessoa, eu não consigo me relacionar bem e não consigo nem estar perto. Aí eu lembrei que até quando eu ouvindo o Sven falar com a Carol, e aí eles falaram disso, você tem a opção de querer distância, né? De não querer aquela relação. Meu Deus, eu nunca consegui enxergar isso. E assim, quando você enxerga, é libertador. Assim, você tira um peso. Eu não tenho obrigação de mudar o outro, não tenho obrigação de agradar o outro. Me fala um pouquinho assim do teu olhar com relação a isso. Assim, me diz se faz sentido, né, para ti, como é que é. Ah, que legal. Eu acho que tem várias coisas assim que surgem para mim a partir do que você traz, né? Uma coisa que vem é assim, esse olhar da empatia, ele é um olhar que muitas vezes é associado com cuidar do outro, né? Então, assim, o olhar empático é aquele olhar que a gente se coloca, né, no lugar do outro, que a gente tenta tomar a perspectiva do outro, assim, que a gente tenta entender quem é essa outra pessoa, o que que ela, da onde que ela tá vindo, né? Quais são os sentimentos dela, as necessidades, o que que é importante para essa outra pessoa, tal. E eu acho que o olhar empático, ele não só pode cuidar do outro, mas ele pode cuidar de mim também. Olha só que interessante. Ele pode cuidar de mim, porque quando eu entendo mais como o outro funciona, eu acho que isso pode me dar informações interessantes para eu cuidar da nossa relação e acabar cuidando de mim. Então, esse olhar empático, eu acho que tem um reflexo no autocuidado também. Então, a empatia muitas vezes é associada a cuidar do outro, mas eu acho que não só. Eu acho que a empatia pode ser um benefício para mim mesmo também. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa é assim, muitas vezes tem essa armadilha, né? Eu fico me preocupando em cuidar das outras pessoas, de cuidar das relações e fico silenciando para mim coisas que são importantes, né? Deixo de falar aquilo que é importante, fico tão preocupado com as palavras que eu vou usar que aquilo vai virando uma camisa de força ali dentro de mim, né? Eu usei essa palavra errada, qual é a palavra certa para usar, né? Vai virando uma panela de pressão, assim. E aí, eu acho que um grande convite assim da comunicação não violenta é como é que a gente faz essa dança entre ouvir empaticamente, mas também, pô, botar nossa verdade ali na roda, né? Também não engolir, assim. Como é que a gente fala aquilo que é importante pra gente, porque até o próprio Martin Luther King falou isso, assim, né? Ele falou algo do tipo, ao momento que a gente começa a silenciar aquilo que é importante pra gente, né? A gente começa a morrer. Então, como é importante criar esses espaços para que as pessoas possam falar o que é importante para elas, né? Porque a gente engole muito sapo, né? Eu acho assim que a gente acaba pensando que, eu vou falar a minha verdade, eu vou ser autêntica, eu vou machucar, e aí engole sapo, né? E acaba que se maltrata muito, né? Você não consegue se cuidar, olhar para dentro e só fica engolindo sapo, que aí faz muito mal também, né? E uma coisa super interessante, sabe, Pedro, que eu estava vendo antes da CNV e antes da justiça restaurativa, que é uma prática que eu tenho trabalhado, eu não costumava olhar para dentro de mim nem para ver sentimentos. Então, assim, era muito difícil eu conseguir nomear o que eu estava sentindo. Olha só, eu não percebia isso.
E eu só percebi isso quando a gente começou a fazer check-in. E aí, toda vida no check-in, como é que você está chegando, né? E aí, como é que você está sentindo? Muitas vezes eu inventei algum sentimento, que eu fiquei com vergonha, eu não conseguia saber o que é que eu estava sentindo. Então, aquela pessoa super agitada, muito agoniada que eu sou, e aí eu não parava para olhar o que é que eu estou sentindo, né? E assim, e muitas vezes eu não sabia quais são os sentimentos. Quando eu peguei aquela lista de sentimentos e a lista de necessidades, aí você começa a abrir meio que um horizonte. Até um amigo meu falou assim, eu falei, não sei o que eu estou sentindo. Aí depois ele perguntou, ansiedade de sentimento? Eu falei, Edson, então eu estou sentindo isso. Aí assim, eu vejo o quanto que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar para a gente, para saber o que a gente sente, o que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente não consegue saber. E aí, se eu nem sei o que é que eu estou sentindo, como é que eu vou saber o que é que eu preciso e como é que eu vou traçar minhas estratégias para conseguir atender essas necessidades? Então, fica tudo muito violento, né? Isso acaba prejudicando o meu relacionamento comigo mesmo, né? Meu relacionamento intrapessoal e com quem está perto de mim, né? Uhum. Eu acho que nessa história tem uma coisa que eu gosto de convidar as pessoas para ficarem atentas, assim, que é quando a gente começa a descobrir essas possibilidades de autocuidado, né, e de autoempatia, né, no sentido de perceber o que eu estou sentindo, como é que eu estou, né, reconhecendo, nomeando, são possibilidades que a gente vai descobrindo, né? Porque em algum momento, em vários momentos da minha vida, em até um certo ponto da minha vida, eu também não, nem sabia que eu podia parar para perceber como é que eu tô, que eu podia nomear, que eu podia falar do que eu estava precisando. Tipo, eu nem sabia que existiam essas possibilidades, né? E aí eu acho que tem uma armadilha nesse aprendizado e nesse descobrimento dessas possibilidades, que é assim, eu começar a cobrar de mim mesmo que eu a todo tempo seja capaz de fazer essa leitura de mim mesmo, sabe? Então assim, agora que eu aprendi, que eu consigo nomear, que quando eu identifico as minhas necessidades, isso me ajuda a comunicar com as outras pessoas e fazer pedidos, né? Aí muitas vezes fica uma autocobrança muito tóxica no relacionamento comigo mesmo, né? Que é, nossa, mas eu preciso, né? Esse discurso de, não, eu preciso agora saber o que eu estou sentindo, eu preciso falar qual é a minha necessidade. E muitas vezes isso vai virando uma autoexigência, né? E aí quando eu não consigo, eu fico mal comigo mesmo, né? Tipo, poxa, você sabe que existe essa possibilidade, mas você não está conseguindo, né? Então, provavelmente você tem algum problema, né? Viram discursos internos muito tóxicos, né? É verdade. E assim, às vezes eu percebo que eu não consigo chegar o que realmente eu necessito, né? Como você falou agora, é incrível isso. E aí eu estava vendo um dia desses com minha filha, né? Uma coisa bem de casa. Eu tento praticar com os meninos aqui. A Lele é adolescente e o Dan tem 10 anos, né? E aí, tem dias que eu digo, filho, o que é que você está sentindo? Eu não sei. E assim, e é um processo difícil, porque muitas vezes ela não sabe, né? E não sabe mesmo. Eu falei, mas o que é que você está sentindo? Você está irritada? Né? Eu falei que são chutes empáticos que eu aprendi com o Sven, com a Carol também. E assim, você está irritada? Ela falou, não, eu estou entediada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente resolve o tédio? Aí eu falei, então você quer fazer o quê? A gente começou a jogar várias opções, mas a gente não chegou, né? Eu tô contando essa história para dizer que realmente a gente não conseguiu chegar de fato o que ela estava sentindo, nem o que ela estava precisando naquele momento. Assim, então, vamos dar um tempo, porque fica pesado mesmo, né? Acho que fica tóxico. Eu preciso saber o que eu estou sentindo agora. E, inclusive, num dessas atividades, exercícios de CNV, que a gente fazia os chutes empáticos, eu já lancei casos meus que eu estava tentando descobrir quais eram os meus sentimentos, as minhas necessidades, e eu não consegui chegar ao certo, né? E aconteceu com uma menina, com uma pessoa também que estava no meu grupo, que ela também não conseguiu bem fielmente, vamos dizer assim, né? Então, assim, acontece também, né?
Acho que é um treino, é exercício, né? CNV também. E fala do teu áudio que você mandou hoje no grupo, que você manda, né, no grupo de transição, que assim foi muito bom, que eu até coloquei meu filho para ouvir também. Filho, vem ouvir aqui. Então, assim, cada pouquinho, né? Às vezes, quando você quer tratar a tua raiva, eu falei para ele. E aí você não consegue, mas ver cada pouquinho, cada milímetro, né? Cada passinho que você dá já é um ganho. E aí eu amei esse áudio que você mandou hoje, que foi muito, muito, muito providencial, assim, falando assim das nossas conquistas também, que a gente acho que são cuidado com a gente também, né? Reconhecer e celebrar esses milímetros alcançados. Uhum, uhum. E eu acho que isso tem a ver com quais são as histórias que a gente conta para nós mesmos sobre nós mesmos, né? Então, assim, esse áudio, para quem não ouviu esse áudio, né? Esse áudio falava um pouco sobre celebrar os milímetros que a gente vai conquistando nos processos de aprendizado, né? E muitas vezes, se eu me conto uma história assim de que, puxa, eu já estou estudando isso há tanto tempo e eu já deveria estar andando a passos largos nessa área, mas não estou, eu estou andando só milímetros. Isso é um jeito de contar uma história para mim mesmo sobre mim mesmo. Só que essa história, ela pode me jogar para baixo. Então, a todo momento a gente está contando histórias de alguma forma sobre nós mesmos, sobre os outros, né? Só que essas histórias que a gente cria e conta para nós mesmos ou para os outros, elas afetam as nossas relações, né? E as histórias que eu vou contando dentro da minha cabeça sobre mim mesmo, elas me afetam também. Então, como é legal a gente ir sacando, opa, tô me contando uma história aqui. E uma história é uma versão dos fatos, né? É um jeito de ligar os pontos, é uma narrativa, é uma leitura. Mas se eu, por exemplo, olho para minha trajetória de outro jeito e falo assim, puxa, quais foram... Outro dia eu fiz uma atividade no curso de aprofundamento, eu propus uma atividade no curso de aprofundamento que eu estou dando, que eu falei assim, galera, vamos fazer uma rodada aqui, que cada um conta, assim, algum milímetro, algum momento ali, um milímetro da sua vida que você viu a comunicação não violenta te ajudando ali naquele milímetro. E aí a gente fez uma rodada de celebração, né? Porque é um reconhecimento de, poxa, aquele milímetro aqui foi muito legal. Porque muitas vezes a sensação é assim, putz, não consegui fazer a comunicação não violenta. Não consegui fazer daquele jeito que eu queria, né? Mas tem outro jeito de ver a situação que é assim, poxa, e esse milímetro aqui? Pô, não, esse milímetro aqui realmente foi muito legal, né? Então é muito, eu acho muito bacana essa consciência das Demais. histórias, assim. Uhum, muito. E assim, isso faz muito sentido para mim, essa questão da celebração que você colocou, né? Celebrar milímetros de coisas que você alcança e para tudo na vida, né? Na sua jornada na CNV, no seu dia a dia. Então, assim, às vezes acho que a gente tem dificuldade de celebrar esses pequenos prazeres, né? Essas pequenas vitórias, esses passos dados, como você falou, são milímetros, mas assim, a gente tem que celebrar, né? E aí lembrar de comemorar mesmo, de fazer celebração, de olhar para trás, o tanto que eu já consegui alcançar, né? E assim, Uhum. saber que nem sempre você vai. Porque a gente começa, acho que meio que a CNV com essa pretensão. Ah, agora eu sempre vou falar de forma não violenta, e não acontece. E assim, e aí você tem, eu tenho cobrança aqui em casa. Meu filho fala assim, mãe, é CNV. Eu falei, volta já. Assim, então eu achei muito, muito joia isso, porque eu acho que isso também é um cuidado, né, comigo, É, de olhar para mim e pensar, não, eu já melhorei muito, né? E sim. já caminhei. E Pedro fala um pouquinho assim, que eu estava vendo um livro do Marshall, né, que aí quando ele fala dessa autocompaixão, desse cuidado que a gente tem com a gente, muitas vezes quando a gente faz coisas que a gente depois se chateia, vê que não queria ter feito, né, meio que se arrepende. E aí ele fala que a gente muda muitas vezes por sentimentos de modo violento. Então, assim, eu vou mudar
porque eu tô com vergonha, ou eu vou Hum, mudar pela culpa, mas assim, eu não vou mudar pelos sentimentos de forma mais positiva, né? Não no sentido de olhar para esse erro, mas eu vou me cobrar muito. E assim, então eu começo a me envergonhar muito do que eu fiz, porque foi totalmente contra o que eu queria, ou o que eu penso, né? E eu agi para atender uma necessidade minha e ao mesmo tempo acabei não atendendo outra, sei lá. E aí eu tento mudar, não porque vejo isso como uma lição aprendida, mas é porque eu tenho vergonha. E aí a gente vê uhum. que a vergonha, ela nos desconecta, né? A vergonha nos desconecta do outro e me desconecta de mim mesma, né? E aí acho que fica meio que uma realidade, né? Que a gente meio que sofre. Eu mudo, mas eu não mudo, eu mudo porque eu tô com vergonha, então porque eu tô me sentindo culpada por determinado ato que eu fiz. Uhum. É, eu acho que assim, não é à toa que a gente está acostumado a sentir vergonha e culpa. Não é à toa e não é responsabilidade só nossa, individual, assim, né? Porque a gente está numa sociedade, numa cultura que cultiva esse olhar para as relações, né? Para aquilo que acontece, existe muitas vezes um olhar assim, de quem é a culpa, né? Quem é o culpado, quem está certo, quem está errado. E esse jeito de pensar e de se relacionar geralmente estimula que esses sentimentos apareçam, Uhum. né? Que é a vergonha. Por exemplo, alguém que sente vergonha, quando eu sinto vergonha, qual que é a narrativa interna que eu estou me contando, né? A vergonha, se a gente for tentar ler nas entrelinhas da vergonha, assim, e escavando a vergonha, quais sentimentos será que a gente vai descobrindo por trás? Provavelmente, provavelmente tem uma tristeza ali na vergonha, provavelmente tem um medo, tem esses sentimentos que vêm junto, assim, e junto com esses sentimentos tem uma narrativa de que eu fiz alguma coisa errada ou eu sou Certo. errado de alguma forma, Uhum. né? Eu sou ou faço as coisas de um jeito que não deveria ser o jeito a ser feito. Então tem essas narrativas que vão se misturando com sentimentos que, poxa, são sentimentos assim legítimos, normais, que a gente se sente ansioso, triste, né? Mas é diferente, eu acho que é muito diferente, assim, quando a gente identifica que a gente está triste, que a gente está com medo, e aí a vergonha, para mim, ela tá num outro lugar, ela tem uma outra energia, que ela Sim. tem, já tem uma certa narrativa de que alguém fez alguma coisa errada, ou que Uhum. alguém é errado, né? Então, como é que nesse processo também de autoconhecimento, a gente vai separando um pouco e identificando, ficando consciente dessas narrativas? Então, assim, se eu estou sentindo vergonha, por exemplo, eu trabalho no CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, converso com pessoas, e muitas pessoas que vêm conversar comigo, elas falam assim, sei lá, tô com vergonha disso que eu fiz ou disso que eu sou. E aí eu vou farejando que elas estão contando uma história para elas mesmas de que elas são erradas, que elas fizeram alguma coisa errada, né? Existe essa história, mas aí quando a gente pergunta, da onde vem essa história? Quem disse que aquilo que eu sou ou que eu faço é errado? Qual é essa referência? Quem está colocando essa referência? Quem está sugerindo essa história? Muitas vezes essa história não vem de dentro, vem Sim. de uma cultura que, né, cultiva Uhum. essas histórias. Uhum. Então é muito legal esse processo de desconstrução, porque como é que eu abro espaço para sentir todos esses sentimentos que são legítimos, raiva, frustração, tristeza, medo, insegurança. Como é que eu, poxa, legitimo, porque muitas vezes eu quero abafar esses sentimentos, né? Eu acho que são sentimentos errados de sentir. Então, como é que eu legitimo esses sentimentos, mas também tento não cultivar muito essa coisa da culpa ou da vergonha? Porque são sentimentos muito tóxicos, porque eles ficam dentro de mim me falando que tem alguma coisa errada comigo, que eu não estou fazendo alguma coisa certa, que eu deveria estar sendo ou fazendo as coisas de outro jeito. E isso pode ser muito tóxico, né? É um julgamento muito forte, né, Pedro? E, e assim, e a pessoa acaba se definindo pelo erro. Ela acha que ela é um erro, né?
ela não percebe que aquela atitude dela, né, foi em busca de atender alguma necessidade, pode ter sido de forma trágica, né, como o Marshall falaria, mas assim, ela não se define por isso, né? Não se define por isso, mas eu acho que socialmente há muito essa cobrança e as pessoas acabam mudando, não porque acham que tem que mudar, mas acabam mudando pela vergonha, né? E aí eu acabo me desconectando de quem está perto e de mim mesmo, né? E aí você acho que vai meio que caminhando, aí você, como atende pessoal no CVV, você deve ter muita experiência com relação a isso, né? De repente, um ato, a pessoa veste essa roupa desse erro e ela acha que ela é esse erro, né? Uhum, E uhum. assim, a jornada da CNV, ela vem muito para ajudar isso, nesse olhar, novo olhar, né? Eu acho que meio que tirar essa roupa do erro, tirar essa roupa da vergonha, porque acaba pesando demais. E para você sair daí, Uhum. né, é complicado. E me conta assim um pouquinho assim de alguma experiência que tu tenha vivido assim com relação assim que tu viu que a autoempatia fez total diferença ou você não consegue vislumbrar alguma coisa assim nesse sentido que você assim. Uhum. Uma experiência que a autoempatia fez muita diferença, eu acho que assim, quando a gente fala de autoempatia, eu entendo que esse processo é o processo de eu olhar para aquilo que eu estou sentindo, que eu estou precisando, né? Uhum, E, e legitimar isso, e acolher isso, e olhar com um olhar respeitoso, assim, né? sim. Com um olhar, isso aqui é real, isso aqui é importante. Uhum, E eu acho que isso foi acontecendo, por exemplo, assim, teve uma época da minha vida que eu, por exemplo, em relação ao tema do suicídio, uhum, eu já pensei em suicídio na minha vida. E eu não tinha recurso para olhar para esse tema sozinho, né? Então eu não conseguia olhar para o tema, eu não conseguia uhum, identificar o que que eu sentia em relação a isso, do que eu precisava, né? Eu não tinha recurso assim. E aí, conforme eu fui estudando e participando de cursos e participando de jornadas, tá, eu fui desenvolvendo essa capacidade autoempática, né? Porque a autoempatia é talvez um dos maiores desafios, especialmente para quem tem uma voz interna que é exigente, assim, uhum, né? Da autoexigência. A autoempatia, muitas vezes, ela vem equilibrar um pouco essa autoexigência, porque a autoexigência também está querendo cuidar de coisas, né? A autoexigência, ela é uma voz ali que ela está querendo cuidar de coisas, ela está querendo buscar coisas e ela tem uma energia e uma potência importante na nossa vida, né? uhum, Eu não acho que assim a autoexigência é vilã da história, porque ela faz a gente se aperfeiçoar, né? uhum, Ela faz a gente refletir sobre as coisas que aconteceram e ver onde é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer da próxima vez, tal. Mas quando a gente desequilibra para a autoexigência e a autoexigência começa a botar a gente para baixo, né? Quando a gente começa a se punir, tipo, puxa, olha que merda que você fez. De novo você fez isso. Você não aprende uhum, mesmo. Faz tanto tempo que você está tentando aprender e você ainda não aprendeu, né? Essas uhum. coisas que a gente vai se falando e aí eu acho que a autoempatia vai ajudando, assim. Aí você acha Só. que a. Né, desculpa, só Fala. para perguntar assim, Aham. você associa ou você acha que é a mesma coisa, a autoexigência e o perfeccionismo? Você pode diferenciar assim um pouquinho? Falar Eu acho do que perfeccionismo também eu junto? acho que tem vários entendimentos, assim, né? Eu acho que estão um pouco na mesma família, né? Eu acho que Uhum, depende da abordagem da autoexigência, né? Talvez cada pessoa possa verdade. checar internamente qual é a abordagem da sua autoexigência. O que que a Uhum, sua autoexigência diz para você? Isso é um exercício interessante, né? O que que a sua uhum, autoexigência te diz? Ela te cobra de ser perfeito, de ser perfeita, uhum, né? Porque se ela tivesse te cobrando disso, provavelmente ela está pendendo para um perfeccionismo.
Mas se essa autoexigência tá indo por outra linha, aí talvez até deixe de ser autoexigência, porque na palavra exigência me vem uma sensação de imposição, né? Quando eu falo assim, Uhum. eu exijo que você, né, é uma imposição, né? É uma certa Sim. é um negócio bem assertivo assim, que muitas vezes pode ser uma experiência violenta para outra pessoa que está ouvindo, né? Eu exijo que você, né? Agora, a autoexigência eu exijo, é quando eu aponto o dedo De para mim mim, mesmo e eu isso. exijo de Aham. mim. Então, pode ser uma experiência de imposição para mim mesmo. E pode ser uma experiência violenta comigo mesmo, né? Uhum. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante nessa história toda, que é contraintuitivo em relação a esse assunto da autoempatia. Que é assim, a autoempatia não depende só de nós mesmos. Olha só. A autoempatia, para acontecer, não é uma experiência individual. O que eu quero dizer com isso? Talvez tenha dado um bug aí na galera. Por quê? Deu, aqui deu. Então, porque a autoempatia geralmente é associada a esse processo que eu faço eu comigo mesmo, né? Internamente, Aham. eu no intrapessoal aqui, eu com as coisas que estão vivas dentro de mim. Agora, por que eu tô falando que a autoempatia não é uma experiência individual? Porque ela tá inseparável das outras experiências. E o que acontece? O que acontece nas minhas outras relações, nas minhas relações próximas, ou até na sociedade, isso afeta o jeito que eu me relaciono comigo mesmo. Então, vamos dar um exemplo, sei lá, um exemplo clássico aqui, clássico, tá? Tem ali o pai e a mãe, ou marido e mulher, e a mulher do casal, ela tá, tipo, dando conta de todas as atividades, ou quase todas as atividades da casa, e cozinha, e lava Hum, roupa, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, faz aquilo, e o homem tá cuidando muito menos dessas atividades do que a mulher. Uma situação clássica, né? uhum. Então, a mulher ali tá muito sobrecarregada. E isso vai dificultar que ela tenha energia, capacidade e recurso para fazer um exercício Perfeito. autoempático. Aham. Então, o ambiente ele influencia diretamente na nossa disponibilidade, nos nossos recursos para conseguir fazer um momento de autoempatia, né? Porque se eu estou correndo desesperado, sobrecarregado, se as pessoas estão deixando tudo na minha mão, né? Se, por exemplo, numa visão mais macro, vamos pensar assim, tem pessoas na nossa sociedade que estão, e muitas pessoas, talvez a maior parte delas, estão numa posição de desigualdade social, uma posição Sim. de vulnerabilidade, né? E aí, vamos supor que eu pego alguém lá que mora lá num barraco na comunidade, que chove dentro, o esgoto passa ali aberto e tal. A pessoa vive em condições muito cruas, assim, muito precárias. E aí eu falo assim, poxa, mas por que você não faz um pouco de autoempatia? Né? Quais são as condições que a pessoa tem? Né? Então, assim, como que também a política pública influencia na nossa capacidade de fazer um momento autoempático também. Incrível. É, E tudo verdade. isso está conectado, né? Não é só responsabilidade Uhum. nossa, individual, de fazer autoempatia. É responsabilidade de todo mundo de contribuir para os nossos momentos e processos autoempáticos. E acaba tendo influência direta nesses outros ambientes, né? E é engraçado, assim, meio que abrir o meu olho agora, sabe, com relação a isso, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Às vezes eu percebo, eu tô muito cheia, eu tô muito cansada, e aí eu não tô dando conta, porque é muita coisa, né? E aí eu não consigo praticar a autoempatia e muito menos a empatia, né? Com o outro que está perto de mim. E aí, de Uhum. repente, eu não consigo não ser violenta, né? E tem Uhum. muita relação isso, é incrível. Pedro, me fala um pouquinho assim, o que é que você acha desse caso, que eu às vezes acabo falando muito. Mas assim, no Hum. começo, eu falei de relações que são difíceis, né, para a pessoa, relações tóxicas mesmo, né? Sei lá, de amizade, de relações amorosas, no trabalho. Então, você está num relacionamento
e esse relacionamento não tá bom. E aí, acho que muitas vezes algumas pessoas escutam, ah, aguenta, você tem que suportar isso, ou então você tem que ser resiliente. E aí, como é que a CNV, como é que eu posso ver isso de forma autoempática e cuidar dessa relação? Porque eu penso assim, de repente, algumas relações eu consigo manter distância, né? E aí eu, sei lá, seria uma forma de cuidar de mim me distanciando. Mas eu acho que outras são mais difíceis, né? De repente você tem um problema com o pai ou com a mãe, com pessoas mais próximas que já complica um pouquinho. Como é que você vê a autoempatia, assim, nesse aspecto também, né? De eu me cuidar dentro das relações que não me fazem bem. Uhum. Eu posso falar, por exemplo, baseado na minha experiência, assim. Eu tive, durante vários anos, algumas relações que eu não sabia. Não sei se você já teve isso, assim, uma relação que você não sabe por onde abordar aquilo ali. Tipo, é uma relação difícil, você não sabe, nossa, eu já tentei de tudo e o negócio não vai pra frente, eu não sei como me comunicar. Toda vez que eu tento alguma coisa, eu acho que, não, eu acho que essa é a melhor forma de tentar. Eu tento e depois parece que foi a pior forma de tentar alguma coisa, né? Então, eu lembro quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, que esses processos de tentar ver o que era importante para outra pessoa, né? Tomar a perspectiva da outra pessoa, ver o que era importante para mim, fazer esses exercícios todos de diferentes perspectivas, responder essas perguntas, né? O que é importante para mim nessa situação? O que eu estou sentindo nessa situação? Quais são as minhas necessidades nessa situação? Esses exercícios todos foram me ajudando a ampliar um pouco, sim, o meu olhar para as situações. Inclusive, ajudando a olhar para as pessoas com quem eu tinha uma certa dificuldade ali de me relacionar, olhar para essas pessoas com um olhar assim, esse é o jeito que essa pessoa sabe de se relacionar. Assim, né? Esse é o jeito que ela achou de se relacionar. E nesse jeito dela, que eu julgo como, sei lá, uma pessoa difícil, quando ela age Uhum. do jeito que ela age, provavelmente ela está tentando cuidar de alguma coisa. Né? É que esse jeito dela de tentar cuidar dessas coisas, para mim incomoda. Mas para ela deve fazer muito sentido. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que aceitar, né? Então, uma coisa é eu entender da onde a pessoa vem, né? Tentar entender da onde a pessoa vem, o que ela sente. Isso é uma coisa. Uma outra coisa assim, então agora eu preciso aceitar. Muitas vezes a gente dá essa conclusão inconscientemente. Então o que eu estou falando aqui não é que a Uhum. gente tem que aceitar. Não tem que nada, tá? Mas para mim foi muito precioso esse processo de ampliação do olhar e entender da onde as pessoas vêm quando elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. E, inclusive isso me ajuda a dialogar com elas. Isso aumenta as chances de eu conseguir dialogar com elas na linguagem delas. Porque se eu não entendo da onde a pessoa está falando, o que é importante para ela, né, do que ela está tentando cuidar quando ela faz aquilo que ela faz, se eu não entendo, se eu não tenho noção disso, provavelmente a minha aproximação com ela ali ela vai ser mais truncada. Porque assim, se tem uma sensação que a gente não gosta nas relações, é a sensação assim, essa pessoa não me entende. Né? Se tem uma sensação que dá uma sensação de desconexão, é assim, eu falo alguma coisa e tenho a sensação de que, putz, você não entendeu nada do que eu falei. Né? Isso. Essa é uma sensação horrível e muitas vezes acontece nos relacionamentos mais próximos. Né? Tipo, Uhum. nossa, eu falei aqui, mas. Aí, muitas vezes, assim, eu até deixo de falar, nem vou falar porque ele não vai entender. Isso Né? acontece, né? E isso acontece muito. Agora, quando eu entendo da onde a pessoa está vindo, né? Por que ela faz o que ela faz, ou tento pelo menos entender, eu acho que isso aumenta as chances de eu pensar em formas de lidar com aquela pessoa, Uhum. sabe?
E aí existem muitas formas de lidar, né? Eu posso conversar com a pessoa, eu posso tentar sugerir um outro caminho, eu posso é, explorar caminhos mais apreciativos, eu posso explorar caminhos mais de expressar o meu desconforto, ou tentar fazer uma parceria ali com essa pessoa e falar assim, olha, essa situação não tá legal para mim, o que será que a gente pode fazer, né? Mas isso varia de contexto para contexto, porque às Sim, vezes a é gente se sente verdade. mais à vontade ou menos à vontade, né, com as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Mas esse processo de ir entendendo da onde cada um vem, quais são os valores de cada um, eu acho que já ajuda a ampliar e ver mais possibilidades, sabe? Eu acho que quando eu percebo o outro, aí eu já consigo até compreender como lidar com ele, como você estava falando, né? Ah, com essa pessoa aqui, eu preciso meio que pisar em ovos. Acontece, né? Então, assim, você já Uhum, percebe que a determinado assunto eu não posso tocar com essa pessoa, e aí eu acho que a gente vai tentando criar estratégias, né, de convivência mesmo com essas pessoas, né? uhum, E uhum, por mais que a gente tente agir achando que vai mudar o outro, não consegue, né? Eu mesma tenho histórias de vida, da minha vida, que eu precisei traçar estratégias para lidar com algumas pessoas, né? E assim, por exemplo, com meu pai eu precisava agir de um modo, né? Com minha irmã de outro. E aí você vai percebendo que, de acordo com o ambiente, de acordo com os relacionamentos, você tem que traçar estratégias diferentes, né? E eu acho uhum, que sempre o que eu comecei a perceber foi que eu tinha que cuidar de mim também, né? Porque eu fazia tudo isso de um modo que eu colocava tanto o outro lá em cima e precisava tanto cuidar daquele outro, daquela relação, que eu me machucava muito e me maltratava muito, né? Então, assim, uhum. é por isso que eu percebo hoje em dia a autoempatia de forma tão diferente e tão importante nos meus relacionamentos, que eu consigo perceber que o meu limite nessa relação é esse, né? E aí acho que eu vou agindo de forma mais adequada para cada relacionamento, me cuidando, né? Porque às vezes Uhum. você se maltrata muito para caber numa relação. Sim. E eu acho que você acaba se deixando de se cuidar, né? De ver a autoempatia, deixando de ter esse cuidado com você. Uhum. E eu acho que, assim, uma pergunta que é muito legal nesse processo todo de pensar autoempatia é assim, o que que eu posso fazer para criar mais condições para eu conseguir realizar a autoempatia? O que que eu posso fazer? Do que eu preciso na minha vida? O que que eu preciso ter na minha vida? O que que eu preciso fazer para que eu consiga realizar mais esse processo de autoempatia? Porque assim, se a autoempatia é importante para mim, se ela ajuda a gente a lidar com questões, lidar com os nossos relacionamentos, isso é precioso, né? Mas o que que eu posso fazer para ter mais condições? Por exemplo, dou um curso lá de comunicação não violenta, né? E nesse curso, muitas vezes eu proponho exercícios de autoempatia. Então, uma coisa é você tentar fazer autoempatia, tipo, assim, na sua vida, sem fazer parte de curso, sem fazer parte de rede, tipo, você sozinho tentar incorporar de alguma forma algum exercício de autoempatia na sua agenda, sei lá. Outra coisa é você fazer parte de uma rede, ou, sabe, de alguma jornada, ou um curso, alguma coisa que tem uma galera lá junto, Isso. fazendo também Uhum, exercícios de autoempatia. Porque aí você vai trocar com as pessoas, você vai ter uma ideia, você vai aprender com uhum. alguma coisa que a outra pessoa fala, né? Então, assim, o exercício de autoempatia não precisa ser uma coisa solitária. A gente pode se juntar com outras pessoas que estão querendo pesquisar isso e isso vai dar mais apoio para a gente conseguir fazer esse exercício, né? Isso é muito real. Eu estava lembrando assim de um caso assim, de amigas que eu tenho que praticam a CNV também e que assim determinadas conversas são totalmente diferentes com elas, né? Então isso é cuidar de mim também. Eu já começo assim, e vou relatando e já sei. E uma coisa que eu dizia muito, 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 muito antes, e eu de vez em quando ainda digo a Jagi, eu sei que isso não é sentimento. Que eu dizia assim, eu tô me sentindo injustiçada. E é assim, já vou derrubando tudo. E é assim, você se sentir injustiçada não é sentimento, é pseudo-sentimento. Só que na hora que eu tava com raiva, eu dizia assim, Aham. tô me sentindo injustiçada. Eu sei que não é sentimento, mas deixa eu dizer. E Sim. aí eu vou falando, falando, falando.
consigo chegar, e isso é autoempatia também, né? Eu perceber num exercício desse com outras pessoas que têm esse olhar também, né? É Sim, incrível isso, Pedro, mesmo, porque a gente já consegue se ajudar, e aí eu consigo perceber técnicas que me acalmam. Por sim. exemplo, quando eu estou muito ansiosa, técnicas de respiração me ajudam. Uma música meio que de meditação também já me ajuda. Eu não faço uma meditação mesmo, porque ainda não cheguei nesse nível. Mas, assim, só a música e a respiração já dão uma ajudada. Se eu for fazer isso com meu marido, ele vai pirar, porque ele detesta Aham. música de meditação, não gosta, né? O negócio dele é ver natureza, então ver jogo de futebol. E aí é isso que acalma. Então, acho assim, a gente vai se conhecendo e percebendo também o que é que eu posso fazer que vai me acalmar, que vai cuidar de mim nesse momento, né? E cada um Uhum. tem um estilo, tem um jeito, né? E aí, de repente, para você, você tem um exercício que vai ser maravilhoso e não me adequar, não ser o meu caso, né? Eu acho que também esse olhar para mim, me perceber, me conhecer, também me leva para esse lugar, né? De saber qual exercício que eu posso trazer, né, agora, né? E a gente às vezes Uhum. faz exercício de autocompaixão, algum exercício de autoempatia, que eu acho que ajuda todo mundo, mas assim, tem detalhes que cada um que sabe de si, né? Você teria algum exercício assim de autoempatia para indicar, assim, que dá pelo menos uma acalmada? Eu acho. Depois que eu falo que cada Ó, um tem o seu, né? Eu te peço isso, sim, não, cruel. mas eu acho que sim, é legal ter um exemplo concreto, né? Tem muitas possibilidades e muitas variações, as pessoas podem recriar, né? Eu acho que assim, a autoempatia na prática, para mim, é assim, o que que a gente faz para botar aquilo que a gente está sentindo no mundo, para a gente acolher aquilo. Existem várias formas. Tem gente que dança, tem gente que pinta, tem gente que pega uma folha de papel e escreve tudo. Isso é um exercício que é simples, mas é poderoso. Escreve tudo que está vivo aí. Todos os pensamentos que estão vindo, tudo que está incomodando, manda ver. Então, assim, a gente achar esses canais para abrir espaço para aquilo que está vivo dentro da gente existir no mundo, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece é eu tô cheio de coisa viva aqui e aí eu tô num conflito com você e aí eu vou e despejo tudo em cima de você. Então, quando a gente começa a separar esses processos, a gente vai achando caminhos mais construtivos, né? Que assim, eu acho um jeito de dar conta dos meus sentimentos, de botar tudo para fora, beleza? Entendo o que que é bom para mim, organizo as coisas aqui, e aí quando eu vou interagir com você, se a gente estiver num conflito, eu tenho mais clareza do que é importante para mim, eu tenho mais espaço para dialogar com você, Uhum. né? Então acho que, putz, são vários caminhos possíveis, assim, né? É, verdade. Essa de escrever é muito boa também. Eu já pratiquei esse também, fiquei pensando, o que é que eu estou sentindo? E aí eu escrevo, e aí o que é que eu preciso? Aí eu demoro um pouquinho para descobrir, uso as listas de sentimentos, listas de necessidades, aí é um trabalho, né? E às vezes Sim. demora muito tempo. E é como você estava falando, quando eu chego no conflito, ou quando eu chego para o diálogo, se eu já me compreendo, né? Se eu já fiz esse exercício de autoempatia, é muito mais fácil que haja um diálogo. Porque eu vou saber o que é que eu preciso, né? E como que eu estou me sentindo. E eu acho que eu não vou estar tão sufocada. Porque eu acho que quando eu me boto um pouco para fora, eu boto para fora em cima do outro, né? E aí é um Deus nos acuda, porque vira guerra, né? É Aham. incrível isso. E tem uma coisa também em relação à autoempatia, que é assim, quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes a gente pensa na coisa verbal, né? As palavras, ou a Uhum. escrita, o verbo, né? Mas a Uhum. comunicação pode ser muita coisa. Quantas formas da gente se expressar existem, né? Quantos caminhos para a gente se expressar existem? Infinitos. Então, como é que eu me pergunto assim, o que que eu estou sentindo através da música? Como é que eu me pergunto o que que eu tô sentindo através da dança? Ou de uma pintura, fazer um desenho, né? Existem várias Uhum. formas de acolher os nossos sentimentos. Porque o verbal, ele dá conta de certas coisas, mas não dá conta de outras. E muitas vezes uma armadilha é ficar muito analítico, né? Ai, o que que eu Uhum. tô sentindo? Do que eu preciso? Uhum. Qual é o pedido? E aí isso dá uma Sim. fritada
né, que às vezes um outro canal que seja mais sensorial, assim, só para botar para fora, pode ser muito complementar também, né? Ai, adorei. Ai, Pedro, amei essa live. Muito, muito rica, né? Tô me sentindo bem enriquecida com tudo isso. E aí só falta um minutinho e amei te ouvir. É sempre muito enriquecedor mesmo, sabe? Essa sensação de riqueza mesmo que eu saio. E de gratidão muito grande por você ser um cara assim tão top e tão acessível, né? Agradeço demais. Muito, muito acessível. Só para te agradecer muito. Viu? Tá terminando, só tem Obrigado. 40 segundos. Fala um pouquinho se Tudo tu bem. quiser, porque já vai Obrigado a todo acabar. mundo que estava aqui, né? Também trocando aqui. Espero Sim. que tenha sido útil aí, proveitoso para Uhum. todo mundo. Né? Sim. Obrigado pelo convite. Super. Agradeço demais, viu? Obrigadão, Pedro. Amei te ter aqui, de verdade. Tchau, tchau, Beleza, gente. obrigado. Tchau, Tchau, Pedro. tchau. Obrigada. Gratidão muito Boa grande. noite. Boa noite. Tchau, gente.